Como o modo como você começa o dia pode influenciar não só o seu humor, mas até mesmo a sua aparência física e emocional. O despertar não é apenas o fim do sono, mas o nascimento de uma nova oportunidade. A forma como você se levanta, os primeiros movimentos do seu corpo, os primeiros pensamentos que surgem, tudo isso molda o restante das suas horas. E é nesse instante inicial que mora uma chave poderosa, o alongamento. Simples, gratuito, ao alcance de qualquer um. Mas poucos compreendem sua profundidade. Alongar-se ao acordar não é só esticar músculos, é reafirmar para si mesmo que você está presente, desperto e disposto a habitar o próprio corpo com atenção. Ao se alongar logo ao despertar, você ativa a sabedoria do corpo. Como um templo que ficou em silêncio durante a noite, o corpo precisa de boas-vindas, precisa ser tocado com respeito. Levantar os braços, girar os ombros, mover o pescoço lentamente. São formas de dizer eu cheguei para o próprio dia. Enquanto muitos apertam o botão de soneca e mergulham direto na distração do celular, você pode escolher outro caminho, o da presença. E essa escolha silenciosa reverbera. Não é uma técnica mirabolante, nem exige nenhuma roupa especial. Apenas a decisão de começar por si, em vez de começar pelo mundo. Nos primeiros minutos do dia, há uma delicadeza única. O silêncio ainda reina, e o corpo está receptivo, como solo fértil à espera da semente. Alongar-se é como abrir as janelas da alma e deixar que o ar fresco da consciência invada o espaço interno. Nesse gesto, você não apenas desperta os músculos, você desperta sua intenção. É como se dissesse para si mesmo, eu escolho estar aqui agora com clareza. Essa escolha coloca ordem no caos antes mesmo que ele comece. E com o tempo, você perceberá que sua energia, seu foco e até sua postura se alinham com esse simples hábito. Mais do que uma prática física, alongar-se é um ato filosófico. Os antigos estoicos, como Sêneca, defendiam o cultivo da presença nos pequenos rituais cotidianos. Não se trata de transformar a manhã num evento místico, mas de redirecionar a atenção para o que realmente importa. Seu corpo é a primeira ferramenta de ação no mundo, e cuidar dele com consciência é o primeiro ato de sabedoria do dia. Ao se alongar, você regula sua respiração, melhora a circulação, prepara o sistema nervoso e comunica ao seu inconsciente que o dia terá direção, não apenas reação. Nesse ponto é importante lembrar que começar o dia bem não exige perfeição, mas constância. 3 minutos são suficientes. Não é sobre alcançar o ápice do bem-estar logo ao acordar, mas sobre sinalizar ao cérebro e ao coração que você se respeita. E o corpo responde. As dores diminuem, a ansiedade é atenuada, a clareza aumenta. Como um maestro que afina os instrumentos antes da orquestra, você afina o próprio corpo antes de se lançar às exigências externas. Isso, por si só, já é uma revolução. Em vez de ser jogado no mundo ainda confuso e disperso, você entra nele de pé, inteiro. Alongar-se pela manhã é, portanto, um microato de disciplina, de autocuidado e de reencontro com o que há de essencial. Não importa se você dormiu mal, se o dia anterior foi difícil ou se há preocupações à sua espera. Esse gesto inicial é seu, e ele não depende de motivação ou energia extra. Ele depende apenas de uma decisão, começar por você, não para se isolar, mas para se alinhar. E quando esse alinhamento é feito, todo o restante do dia passa a ter outra base. Começar com presença é a diferença entre ser arrastado pela vida ou caminhar com direção dentro dela. E quando você escolhe começar com presença, o reflexo disso aparece mais claramente do que você imagina. No espelho, há dias em que a imagem refletida parece distante, como se algo tivesse se perdido pelo caminho. Não é só o cansaço ou o tempo, mas aquela sensação silenciosa de ter deixado de olhar para si com atenção. Ver-se bem ao espelho não é vaidade, nem tampouco futilidade. É uma afirmação íntima de respeito. É como dizer para si mesmo, eu ainda me importo, porque se há algo que sustenta a disciplina diária, é esse pequeno gesto de consideração consigo mesmo. Cuidar da própria imagem não significa se curvar a padrões, e sim assumir responsabilidade pela forma como você se apresenta ao mundo. E antes disso, a si mesmo.
vestir-se com intenção, pentear os cabelos com calma, ajeitar os ombros para que não pesem mais do que o necessário. Tudo isso comunica algo ao seu cérebro. Eu me valorizo. Não é preciso um evento especial para estar bem, nem aplausos para justificar o cuidado. Os estoicos entendiam que o autocontrole começa pelo que está sob nosso domínio, e o corpo, com todos os seus sinais, é o primeiro território onde podemos praticar esse controle com gentileza. Há uma conexão direta entre a maneira como você se vê e como você age. Se você se enxerga como alguém digno de atenção, passa a agir de modo mais centrado, com mais clareza e coerência. Isso se reflete nas escolhas, nas palavras e até no modo como você caminha. O contrário também é verdade. Se você se abandona, começa a aceitar o abandono em outras áreas. Por isso, cuidar da aparência com consciência é mais do que um hábito estético, é um treinamento de presença. O que começa no espelho se estende à maneira como você lida com os outros, com seus compromissos e com suas emoções. Em vez de esperar estar bem para se arrumar, que tal inverter a lógica? Arrume-se para começar a se sentir bem. Troque a camiseta gasta por uma roupa que te traga leveza. Passe um pouco de perfume como se estivesse se preparando para um encontro com a sua melhor versão. Levante o queixo e endireite as costas como quem reconhece o próprio valor. Não se trata de se mascarar, mas de se lembrar. Quando você cuida do que é visível, reforça silenciosamente o que é invisível. Sua dignidade. É assim que o autocuidado vira ferramenta de fortalecimento interno. A mente reage ao corpo. Isso é fisiológico, mas também filosófico. Quando você muda seu gesto, seu corpo sinaliza ao cérebro que algo está em ordem, que há direção. O caos externo pode continuar lá fora, mas seu mundo interno já começa com outro tom. Ao se apresentar bem, você constrói uma base energética mais estável. A aparência torna-se extensão da intenção, e por menor que pareça esse esforço, ele se transforma em um lembrete constante. Hoje, eu escolho me tratar com respeito. Em tempos em que tudo nos puxa para fora, você se ancora dentro, seja pela postura mais firme, pela roupa escolhida com propósito ou pela simples decisão de não se abandonar. Esses detalhes formam um elo entre quem você é e quem você deseja ser. A aparência não precisa ser perfeita, mas deve ser significativa. Quando você olha no espelho e se reconhece com gentileza, o mundo também começa a te ver com mais clareza. Não por aparência, mas por coerência. Porque quem se respeita transmite algo que nenhum artifício pode imitar. Presença verdadeira. Aquela que começa no silêncio do espelho e se espalha por todo o seu dia. Depois de se olhar com presença, o próximo passo é observar como você se fala. Há um espelho mais sutil do que o de vidro. O rosto. Ele reflete com precisão não só o que você vê, mas o que você sente sobre si. A maneira como você se dirige a si mesmo nos momentos silenciosos do dia ou nos mais difíceis tem mais impacto do que qualquer crítica externa. Testa franzida, olhos apagados, ombros tensos, não surgem do nada. São, muitas vezes, marcas físicas deixadas por pensamentos automáticos, julgamentos internos e frases que você repete sem perceber. Quando você se diz, mesmo que mentalmente, que é desorganizado, fraco, feio ou incapaz, essas palavras moldam não só o seu comportamento, mas também a sua expressão corporal. O corpo escuta, a pele escuta, até o olhar se torna cúmplice dessa dureza. E o mais perigoso é que esse hábito de se agredir com palavras se torna normal. Você começa a tratá-las como verdades, quando na verdade são interpretações, muitas vezes herdadas, distorcidas, carregadas de medo ou frustração. Tratar-se com respeito não é se iludir, é se dar uma nova chance de evoluir a partir da compaixão. Imagine como seria se você falasse com outra pessoa da mesma forma que se fala consigo mesmo. Muitos ficariam sozinhos. Nenhuma amizade saudável sobrevive a humilhações repetidas, críticas injustas e desprezo constante. Mas a gente tolera esse tipo de violência quando ela vem de dentro. E é aí que mora o veneno. Porque ao permitir esse discurso interno cruel, você vai reforçando uma identidade frágil, sabotadora. O estoicismo nos ensina que devemos governar não apenas nossas reações externas, mas também os pensamentos que cultivamos. Se eles forem desordenados,
Nossa vida será um reflexo disso. Falar consigo mesmo com dignidade é uma decisão moral. Não porque você tenha feito tudo certo, mas porque você é humano e a humanidade merece acolhimento, especialmente nas quedas. Quando você erra, a dureza não corrige, apenas paralisa. O que corrige é o aprendizado, e o aprendizado nasce quando você se oferece novas palavras. Em vez de "eu sempre fracasso", você pode dizer "estou aprendendo". Trocar o "sou um desastre" por "ainda não sei, mas posso tentar de novo". Essas mudanças são pequenas na linguagem, mas imensas na construção de uma nova identidade. Essa mudança de tom interno não é imediata, nem fácil. Leva tempo, mas ela começa por um simples exercício. Ao se olhar no espelho, diga algo amável. Pode ser uma frase curta. "Estou aqui por mim. Vou me dar uma nova chance. Eu me respeito". Essas afirmações não precisam ser mágicas nem exageradas. Precisam ser verdadeiras. E quanto mais você repete, mais verdadeiras se tornam. O filósofo estoico Caio Lúcio dizia que uma alma não bem instruída é como um campo abandonado. E que melhor forma de instruir a alma do que por meio de palavras cuidadosas, que cultivam e não ferem. O modo como você se trata define o tom do seu dia. E mais, define o modo como os outros também vão te tratar. Quando você se respeita em silêncio, a sua presença muda. Você já não precisa se defender tanto nem agradar tanto. Uma pessoa que se trata com dignidade transmite algo que não precisa ser explicado. Não é arrogância, é solidez. A paz de quem já não precisa provar nada para ninguém, porque sabe no íntimo que já é suficiente. E essa consciência se reflete no semblante, na postura e até na forma como você caminha pelas ruas. Depois de cultivar presença física e verbal, é hora de observar aquilo que talvez mais molda sua aparência ao longo do tempo: a alimentação. Não é novidade que o que colocamos no prato afeta diretamente como nos sentimos e como nos mostramos ao mundo. Mas poucas pessoas percebem que comer bem não é apenas uma questão de saúde, é também uma forma de filosofia vivida. O que você escolhe ingerir todas as manhãs é um reflexo silencioso de como você se trata, do quanto você valoriza sua clareza, sua energia e até sua disposição para enfrentar os desafios do dia. Quando o corpo está inflamado, cansado ou desequilibrado, ele manifesta isso com sinais visíveis: pele opaca, olhos pesados, expressão abatida. Muitas vezes, confundimos esses sinais com envelhecimento, falta de sono ou estresse, mas na base, o que está acontecendo é um diálogo interno quebrado, uma dieta que não nutre, que apenas preenche. A filosofia estoica nos lembra que aquilo que está sob nosso controle é o que devemos cultivar. E entre tantas variáveis do mundo, o que escolhemos colocar em nossa boca ainda é, em grande parte, uma decisão nossa. A alimentação moderna se tornou uma armadilha. Supermercados recheados de produtos embalados com promessas de bem-estar, mas carregados de aditivos, conservantes e açúcares escondidos. Alimentos que foram manipulados até perderem sua essência natural. E o mais curioso, mesmo com tanta abundância, seguimos desnutridos, não de calorias, mas de nutrientes reais. O corpo responde. Ele se esforça, mas começa a dar sinais de alerta: fadiga, irritação, inchaço, doenças silenciosas. Por isso, comer bem não é sobre seguir uma dieta rígida, mas sobre reconectar-se com a natureza, com o essencial, com o que é vivo e verdadeiro. Voltar ao básico é um ato de resistência. Frutas de cores vibrantes, verduras frescas, alimentos minimamente processados. Tudo isso não apenas nutre o corpo, mas também comunica à mente que estamos escolhendo vida, simplicidade e presença. A disciplina alimentar é, portanto, um reflexo de autocontrole e de respeito. O estoicismo sempre valorizou a moderação, a temperança, como virtudes fundamentais. Comer sem excessos, com consciência, sem se entregar aos impulsos, é uma forma prática de viver essa filosofia. Você não está apenas alimentando um corpo, está alimentando a sua capacidade de pensar com clareza e agir com equilíbrio. A boa notícia é que essa mudança não exige revoluções drásticas. Basta começar com pequenas escolhas.
trocar um lanche industrializado por uma fruta, incluir mais folhas no prato, beber água antes de tomar café, ler os rótulos com atenção. O corpo percebe esse cuidado. Em poucos dias, a pele responde, o humor melhora, a mente clareia. E isso não é apenas um benefício estético, é uma transformação interna que começa a se refletir do lado de fora. A disciplina que começa no prato ecoa na postura, no olhar e até na maneira como você conduz suas conversas. Essa é a beleza dos hábitos simples. Eles não apenas sustentam o corpo, mas sustentam uma identidade. Quando você escolhe comer com mais consciência, não está apenas fazendo um favor ao seu fígado ou à sua digestão, está dizendo, eu me importo comigo. E essa mensagem silenciosa, repetida dia após dia, vai construindo uma versão mais forte, mais lúcida e mais serena de você mesmo. Uma versão que não depende de fórmulas milagrosas, mas que nasce do compromisso com o essencial, com o que está ao seu alcance, com aquilo que, como diziam os antigos sábios, é simples, mas não é fácil. A transformação que começa no corpo continua por meio daquilo que você escolhe sustentar, mesmo quando não está motivado, a autodisciplina. Esse é o pilar invisível que dá estrutura ao seu dia. Muitos confundem disciplina com rigidez, mas ela é, na verdade, liberdade bem construída. Ser disciplinado não é viver aprisionado em regras, é justamente ser livre das armadilhas da impulsividade, da preguiça, da confusão. É saber que você tem o poder de guiar sua própria vida, mesmo quando as emoções dizem o contrário. E esse poder começa na prática, não na teoria. Pense nas manhãs em que você se levantou sem vontade, mas ainda assim fez o que precisava. São nesses momentos, sem aplausos nem testemunhas, que a verdadeira disciplina floresce. O estoicismo ensina que o bem não depende de circunstâncias favoráveis, mas da conduta firme, ainda que em meio às dificuldades. A autodisciplina é esse esforço silencioso de continuar quando o corpo pede pausa, quando a mente inventa desculpas, quando tudo ao redor parece sugerir que não vale a pena. Ela é a voz interna que não grita, mas que insiste. Só mais um passo. É comum buscarmos motivação como ponto de partida, esperando o momento certo, o ânimo perfeito. Mas os estoicos sabiam que a motivação é inconstante como o vento. Hoje sopra forte, amanhã desaparece. Já a autodisciplina é como o alicerce de uma casa, invisível, mas essencial. Ela não depende do clima nem do humor, ela apenas está ali, sustentando. Quando você aprende a agir mesmo sem vontade, você deixa de ser escravo das circunstâncias e passa a construir uma vida com direção, não com sorte. É o hábito que molda o caráter, e não o entusiasmo passageiro. Um truque simples que muitos ignoram é começar pequeno. Quando tudo parecer demais, comprometa-se com 5 minutos. 5 minutos de leitura, de caminhada, de silêncio, de organização. Muitas vezes, o simples ato de começar já rompe a inércia, e o corpo, uma vez em movimento, tende a continuar. A mente acompanha, não é mágica, é física. Começar reduz o peso da tarefa, desmonta a fantasia do é muito difícil e lembra você de que agir é mais fácil do que pensar sobre agir. Os grandes filósofos não esperavam se sentir prontos. Eles simplesmente agiam conforme seus valores. É por isso que, para os estoicos, a repetição diária não era um castigo, mas um treinamento da alma. Ao repetir boas ações, o caráter se fortalece. Ao insistir nos pequenos gestos, o espírito se prepara para os grandes desafios. Quando você arruma sua cama, cumpre um horário ou realiza uma tarefa sem procrastinar, está dizendo a si mesmo que sua palavra tem peso, que você se respeita o bastante para seguir o que decidiu. E esse respeito silencioso constrói, dia após dia, uma imagem mais firme de quem você é e de quem está se tornando. A autodisciplina, portanto, não precisa ser um esforço heróico. Ela pode ser construída em camadas pequenas, simples, mas constantes. Assim como uma pedra é polida pela água, o caráter é esculpido pelas escolhas diárias. E a beleza dessa prática é que ela independe de talento, idade ou sorte. Só exige decisão. E essa decisão tomada todos os dias, pela manhã ou à noite, é a verdadeira força por trás da transformação pessoal. A vida disciplinada
é menos sobre controlar tudo e mais sobre não se perder em nada. É estar centrado, mesmo quando o mundo gira rápido demais. E se a autodisciplina é o motor silencioso da transformação, o planejamento é o mapa que impede que você caminhe em círculos. Começar o dia sem clareza é como embarcar numa estrada sem destino. Você se movimenta, se cansa, ocupa o tempo, mas não necessariamente avança. É por isso que uma das práticas mais poderosas e negligenciadas é escrever o plano do dia antes que ele seja escrito pelas urgências dos outros. Você pode ter os melhores hábitos, mas se não tiver direção, é fácil ser levado pelas distrações. E é assim que muitos perdem energia sem saber exatamente onde. Anotar, ainda que em poucas linhas, o que importa para hoje é um ato de autocontrole. É como assumir as rédeas antes que o caos assuma. Não se trata de preencher a agenda com 1000 tarefas, mas de escolher com honestidade 3 prioridades. 3, não 30. 3 ações que, se realizadas, farão o dia valer a pena. Marco Aurélio fazia isso em suas meditações. Escrevia para si mesmo as atitudes que desejava cultivar, não para agradar a ninguém, mas para alinhar a mente antes do mundo, o puxar para longe de si. Isso é preparação, não rigidez. O simples gesto de escrever o que você precisa realizar reduz a ansiedade e organiza o pensamento. Quando deixamos as tarefas vagando na mente, elas crescem, se confundem, nos sufocam. Mas quando colocadas no papel ou numa nota do celular, ganham forma e limite. Você as vê de fora com mais objetividade. É como se dissesse para si mesmo: eu sei por onde começar. E isso já é um passo enorme. Em um mundo que vive correndo sem parar, saber para onde está indo é um ato de coragem. 1 minuto de escrita pode salvar horas de distração. A filosofia estoica valoriza a intenção como guia da ação. Não basta fazer, é preciso saber por que se faz. E escrever o plano do dia é como afiar a lâmina antes de usá-la. Uma tarefa bem definida, com horário e propósito, é mais fácil de ser executada. Além disso, esse planejamento não é estático. A vida muda, imprevistos acontecem. Mas se você tiver clareza sobre o que realmente importa, será mais fácil ajustar a rota sem se perder completamente. Isso é flexibilidade com propósito, não rigidez cega. E é assim que se constrói uma rotina firme, mas adaptável. Com o tempo, esse hábito se torna um ritual de presença. Ao sentar por 1 ou 2 minutos todas as manhãs e organizar mentalmente e por escrito em seu dia, você está dizendo ao universo e a si mesmo: eu assumo responsabilidade pelo meu tempo. E isso transforma sua postura diante da vida. Você deixa de ser uma peça reativa e passa a ser um agente consciente. Deixa de esperar o dia ser bom para torná-lo produtivo. E mais importante, passa a medir o valor do seu tempo não pela quantidade de tarefas concluídas, mas pela intenção com que as realizou. Planejar é um ato de amor próprio, não em direção a uma ideia perfeita de quem você deve ser, mas em direção à sua versão mais lúcida e presente. Não é sobre controle absoluto, mas sobre não se perder no fluxo alheio. Você não precisa de aplicativos caros, nem de métodos complicados. Basta uma folha de papel, um lápis e a coragem de escolher o que merece sua energia hoje. Essa simplicidade, repetida com constância, é o que separa quem vive no piloto automático de quem governa seu próprio caminho. E cada dia bem planejado é mais um passo em direção a uma vida mais firme, mais plena, mais sua. Agora que o corpo despertou com cuidado, a mente se organizou com intenção e o plano do dia foi escrito, vem uma etapa sutil, mas transformadora. Visualizar quem você deseja ser hoje. Não amanhã nem daqui a 1 ano. Hoje. Antes de agir, de se expor ao mundo, antes até de enfrentar os primeiros obstáculos, você pode escolher quem vai aparecer em cada gesto, palavra e reação. Essa prática não é uma invenção moderna, nem uma moda de autoajuda. Os antigos já compreendiam seu poder. Os estoicos, em especial, sabiam que nenhuma virtude floresce por acaso. Ela precisa ser treinada. E o treino começa no silêncio. Visualizar não é sonhar acordado, nem fantasiar situações irreais. É uma preparação interna. É ver-se agindo com equilíbrio, falando com firmeza e gentileza, reagindo com domínio mesmo diante do caos. É colocar no seu campo de visão aquilo que ainda está em construção,
A mente humana não sabe diferenciar com precisão o que foi vivido do que foi intensamente imaginado. Por isso, ao visualizar sua melhor versão em ação, você está treinando seu sistema nervoso para responder de forma mais serena e alinhada quando o desafio real aparecer. É uma forma prática de construir coerência entre o que você deseja ser e o que de fato entrega ao mundo. Basta alguns minutos. Sentar-se com a coluna ereta, respirar fundo e projetar cenas específicas. Você falando com calma em uma conversa difícil, escolhendo o silêncio em vez do impulso, mantendo a dignidade mesmo quando criticado. Quanto mais detalhes, mais forte o impacto. Você começa a programar sua mente não com ansiedade, mas com clareza, não com controle sobre os outros, mas com domínio sobre si. Marco Aurélio fazia esse exercício ao se lembrar toda manhã que encontraria pessoas rudes, interesseiras ou ingratas, mas que sua resposta dependeria apenas dele. Ele visualizava não o mundo ideal, mas sua melhor reação dentro do mundo real. Essa prática silenciosa tem um efeito poderoso a longo prazo. Ela molda caminhos mentais, reprograma reações automáticas, enfraquece impulsos antigos e fortalece uma nova arquitetura de pensamento. Os estoicos chamavam isso de preparação da alma. E é justamente isso que você faz ao imaginar como sua versão mais centrada se comportaria nas situações mais comuns do dia. Você já não entra nos eventos à mercê das emoções ou surpresas. Você se antecipa. Você se planta como alguém que sabe o que veio fazer. E isso muda tudo, inclusive a sua aparência, sua presença, sua postura. Visualizar sua melhor versão não é arrogância, é responsabilidade. É se lembrar todos os dias que existe em você algo mais elevado do que seus impulsos, algo mais sábio do que suas reações imediatas, e que essa parte só se fortalece quando é alimentada com intenção. Não espere o ambiente estar favorável, nem as pessoas estarem mais fáceis. Essa versão já vive em você. Cabe a você convidá-la para aparecer. Cada manhã é uma chance nova de convocá-la, e com o tempo, ela deixa de ser apenas uma visualização, torna-se identidade. Esse é o ponto em que visualização e ação se encontram. Você começa o dia vendo quem quer ser. E depois, passo a passo, age de acordo com essa visão. Isso não significa perfeição, mas progresso. Significa que mesmo quando falhar, e vai falhar, você saberá onde reencontrar o seu eixo. E essa é a maior força. Saber voltar ao centro. O mundo tentará te puxar para a pressa, para a irritação, para o desânimo. Mas se você tiver plantado em si, logo cedo, a imagem de quem quer ser, terá uma âncora para resistir. E aos poucos, ser essa pessoa deixa de ser esforço e passa a ser natural. Da mesma forma que amanhã é o momento de semear intenção, à noite é a hora de colher lucidez. Encerrar o dia com introspecção e uma rotina consciente não é apenas uma forma de dormir melhor, é um exercício de integridade. Enquanto muitos se deitam carregando o peso da pressa e das distrações, você pode escolher terminar seu dia com presença. Isso não exige nada além de um pouco de silêncio, de atenção e de respeito por si mesmo. Os antigos estoicos sabiam que o dia não acaba quando escurece, mas quando se fecha o ciclo da consciência. Marco Aurélio, mesmo diante de guerras e responsabilidades imperiais, encontrava tempo todas as noites para escrever, refletir, revisar suas ações. Ele fazia isso não como obrigação, mas como ato de alinhamento com seus princípios. A introspecção diária é um espelho limpo onde podemos observar com honestidade nossos acertos, nossas falhas e, acima de tudo, nossas intenções, sem julgamento severo, sem culpa paralisante, apenas com disposição para aprender com o que passou e plantar melhores sementes para o dia seguinte, porque a sabedoria não nasce da perfeição, mas da repetição consciente. Para que esse exercício seja eficaz, é necessário criar espaço. Desligar-se das telas pelo menos 30 minutos antes de dormir é um gesto simples, mas profundamente restaurador. A luz azul dos dispositivos, os estímulos das redes sociais e o excesso de informações impedem que a mente se recue para dentro. Ao continuar conectado ao mundo externo até os últimos segundos do dia, você apaga a própria voz interior. Mas quando escolhe se desconectar, mesmo que por pouco tempo,
você abre espaço para escutar o que de fato importa, o que você viveu, como viveu e quem foi nesse intervalo de tempo chamado hoje. Uma rotina noturna bem estruturada pode incluir uma leitura serena, alguns minutos de respiração consciente, uma escrita breve no diário, ou simplesmente o hábito de fazer perguntas silenciosas antes de dormir. O que fiz de bom hoje? Em que posso melhorar amanhã? Fui fiel aos meus valores? Não são perguntas para criar pressão, mas para cultivar presença. Elas sinalizam para a mente que ainda há ordem, mesmo quando o mundo parece desordenado. O cérebro registra essas reflexões e, durante o sono, trabalha nelas. Por isso, terminar o dia com intenção é também um ato de preparação para um despertar mais claro. O descanso verdadeiro não depende apenas da duração do sono, mas da qualidade da entrega. Dormir em paz é dormir em coerência. E isso não se constrói com rituais externos, mas com sinceridade interna. Os estoicos entendiam o sono como uma pausa sagrada, uma renovação da alma, um momento onde tudo se acalma para que o espírito possa se regenerar. Quando você se deita com gratidão, com a mente organizada, com o coração mais leve, mesmo que o dia tenha sido difícil, você está dizendo para si mesmo: eu me respeito o suficiente para cuidar do meu fim, assim como cuidei do meu começo. Essa transição entre o dia e a noite, entre a ação e o recolhimento, entre o ruído e o silêncio, é uma oportunidade rara de reintegração. Ao cultivar esse momento, você não apenas melhora seu sono, você se torna mais consciente do que construiu. E mais ainda, se fortalece para continuar. A disciplina não termina no último compromisso do dia. Ela se estende até a forma como você se recolhe. Porque dormir não é desligar, é preparar-se para renascer. E quem encerra o dia com consciência, desperta com direção. Essa continuidade é o que separa uma vida dispersa de uma vida plena de intenção. À medida que a rotina ganha estrutura e o dia se fecha com consciência, torna-se evidente que a disciplina não é apenas uma virtude abstrata, mas uma prática construída com estratégia. Não basta querer ser disciplinado, é preciso cultivar esse estado com sabedoria e método, e um dos caminhos mais eficientes para isso é estabelecer metas claras. Objetivos bem definidos funcionam como faróis, iluminam o caminho, indicam o rumo e evitam que você se perca na confusão das urgências. Metas vagas produzem ações vagas. Já metas específicas convidam à ação com foco e energia. Você pode usar um modelo simples, como o das metas SMART, específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo definido. Não se trata de complicar, mas de tornar real o que antes era apenas desejo. Ao transformar "quero ser mais saudável" em "vou caminhar 30 minutos todas as manhãs por 30 dias", você dá à mente algo concreto, e quando o cérebro vê clareza, ele coopera. Isso reduz a resistência mental, acalma a ansiedade e traz um senso de direção. O estoicismo, apesar de antigo, já praticava esse princípio, ao focar no que está sob nosso controle e ao fracionar grandes problemas em pequenos passos diários. Essas metas, quando bem formuladas, funcionam como pequenas promessas que você faz a si mesmo. E cumpri-las, mesmo nos dias difíceis, reforça sua identidade. A cada vez que você cumpre o que se propôs, ainda que seja um ato simples, você se vê como alguém confiável, comprometido e firme, e isso tem um valor imenso, porque a disciplina, no fundo, não é sobre o que você faz, é sobre quem você está se tornando. O cumprimento das metas não é só um avanço prático, é uma afirmação interna. Eu posso contar comigo mesmo. Outro pilar poderoso da disciplina é a criação de rotinas. Elas funcionam como trilhos invisíveis que mantêm o trem dos seus dias nos eixos. Uma boa rotina não é engessada, mas é previsível o suficiente para gerar estabilidade. Ela tira o peso da decisão constante e reduz o desgaste mental. Quando você sabe que todo dia, às 7 da manhã, se dedica à leitura, ao exercício ou à escrita, essa ação passa a ser automática. E tudo que se torna automático exige menos esforço de vontade. A energia antes usada para decidir passa a ser usada para construir. Rotinas bem pensadas também ajudam a proteger você das distrações, porque criam blocos de tempo blindados, com propósito definido. E o mais interessante,
Quanto mais você repete um comportamento, mais ele deixa de ser um esforço e se torna uma extensão de quem você é. Um hábito. E hábitos são como sementes que, regadas com constância, crescem silenciosamente, até formar a base sólida de uma vida com direção. Os estoicos valorizavam esse tipo de repetição. Para eles, a virtude não se construía em grandes atos, mas na consistência silenciosa das ações comuns. Por isso, se você quer uma disciplina duradoura, pare de depender da motivação e comece a depender da estrutura. Crie metas simples. Estabeleça rotinas compatíveis com seu ritmo. Reduza a complexidade. E, acima de tudo, cumpra aquilo que você mesmo determinou. A disciplina, quando cultivada dessa forma, deixa de ser um peso e passa a ser uma libertação, porque ela retira você do caos e coloca dentro de uma ordem criada por você, com base nos seus valores. E isso é muito mais do que produtividade. É viver em coerência com aquilo que importa de verdade, mas nenhuma rotina, por melhor que seja, funciona sem autoconsciência. Conhecer a si mesmo é um dos fundamentos mais poderosos da autodisciplina. Não basta planejar. É preciso perceber quando e por que você foge do plano. A consciência sobre seus próprios padrões mentais, seus impulsos emocionais e seus gatilhos é o que diferencia um esforço passageiro de uma transformação real. Os estoicos ensinavam que a mente precisa ser observada como um jardineiro observa seu terreno, com atenção, sem pressa e com coragem para arrancar o que não serve. E isso exige honestidade, consigo mesmo antes de tudo. Autoconsciência significa saber, por exemplo, quais momentos do dia você tende a procrastinar, quais emoções te empurram para distrações, que tipo de tarefa provoca em você fuga e não ação. Saber disso não é fraqueza, é inteligência. Só quem se observa com clareza é capaz de ajustar sua rotina, fortalecer o que funciona e remover o que sabota. Sem esse olhar interno, a disciplina vira um esforço cego. Com esse olhar, ela se torna um processo adaptativo, inteligente, orgânico, um caminho onde você aprende com seus próprios desvios, sem se culpar, mas também sem se iludir. Outra chave fundamental nesse processo é o gerenciamento das distrações. Nunca foi tão fácil se perder. Os estímulos são muitos, constantes e feitos para roubar sua atenção. Redes sociais, notificações, vídeos, mensagens, tudo exige uma resposta imediata. E se você não cria barreiras conscientes, sua energia é sugada antes mesmo de você perceber. Por isso, mais do que força de vontade, é preciso estratégia. Reservar blocos de tempo livres de interrupções, silenciar notificações, fechar abas desnecessárias, criar ambientes que favoreçam a concentração. Não se trata de ser radical, mas de ser lúcido. A mente dispersa nunca será uma mente disciplinada. É preciso também compreender que o foco não é algo que se encontra, é algo que se constrói. E isso leva tempo. Ao repetir pequenas práticas de atenção, como fazer uma tarefa por vez, respirar antes de responder ou escrever à mão suas prioridades, você treina o cérebro a permanecer mais tempo em um único ponto. E quanto mais você faz isso, mais sua mente se fortalece. Os estoicos já sabiam que o domínio da mente exige prática contínua. Para eles, a vigilância sobre os pensamentos era tão importante quanto o cuidado com o corpo. Mas autoconsciência não é apenas uma ferramenta de correção, é também uma fonte de sabedoria. Ao observar seus ciclos naturais, você aprende, por exemplo, em que momento do dia sua energia é mais alta, em que situações você rende mais. E com isso, pode organizar suas tarefas de forma mais inteligente. Em vez de lutar contra sua natureza, você a utiliza a seu favor. Essa inteligência pessoal é uma forma de disciplina ajustada à realidade. Uma disciplina que não esmaga, mas que respeita o fluxo da vida sem se entregar à desordem. Por fim, lembre-se de que a disciplina verdadeira nasce quando você se conhece o bastante para agir antes que o caos o engula. Quando você se observa com frequência, percebe mais rápido quando está desviando e, mais importante, sabe como retornar. Essa capacidade de retorno é uma das maiores forças que alguém pode desenvolver, porque disciplina não é rigidez, é resiliência. É cair menos, sim, mas acima de tudo é levantar mais rápido.
e só levanta quem sabe onde está, para onde vai e o que está disposto a fazer, apesar dos tropeços, em direção a si mesmo. Mesmo com metas claras, rotinas bem estruturadas e autoconhecimento em prática, dois grandes sabotadores da disciplina ainda podem surgir: o esgotamento e a procrastinação. Ambos são armadilhas silenciosas que drenam sua energia e distorcem sua percepção do que é possível. E o mais perigoso é que, quando não compreendidos, esses obstáculos se tornam fonte de culpa, auto-julgamento e desistência. Por isso, antes de tentar vencê-los com força bruta, é preciso entendê-los com lucidez. E os estoicos, com sua clareza sobre os limites da condição humana, nos oferecem ferramentas poderosas para enfrentá-los com dignidade e firmeza. O esgotamento não acontece de um dia para o outro. Ele é o acúmulo silencioso de pequenas negligências. Quando você ultrapassa seus próprios limites constantemente, ignorando sinais como cansaço, irritação ou falta de foco, seu corpo começa a cobrar, a mente perde o brilho e até as tarefas simples parecem montanhas. Nesses momentos, insistir sem estratégia só piora. A sabedoria está em reconhecer os sintomas e reagir com inteligência, não com teimosia. O descanso, quando bem administrado, é parte da disciplina. E o próprio Sêneca dizia: devemos medir a intensidade do esforço, não pela duração, mas pela sabedoria de quando parar. Recuar não é o mesmo que desistir. Pausas estratégicas restauram a energia, preservam a saúde mental e renovam a motivação. Você não precisa esperar o corpo quebrar para entender isso. A rotina estoica inclui tempo para o silêncio, para a contemplação, para o descanso intencional. Não se trata de indulgência, mas de sustentabilidade. E é justamente essa alternância consciente entre esforço e repouso que mantém a disciplina viva a longo prazo. O que é contínuo demais, quebra. O que respeita o ciclo natural, permanece. Já a procrastinação, embora pareça apenas preguiça, geralmente esconde algo mais profundo: medo. Medo de fracassar, medo de não estar à altura, medo de lidar com algo desconhecido. Também pode ser resultado de uma tarefa mal definida, grande demais, vaga demais ou simplesmente sem propósito. A mente tende a evitar o que não entende, e a solução, nesse caso, está na fragmentação. Quebre o desafio em partes menores. Substitua "preciso terminar isso" por "vou começar pelos primeiros 5 minutos". Os estoicos chamavam isso de fracionar o esforço, um passo de cada vez, uma vitória por vez. Outra prática eficiente é o reforço positivo. Não espere terminar tudo para se reconhecer. Celebre o início, o meio, o avanço. Pequenas recompensas não são futilidade, são ferramentas de engajamento. Quando você associa a ação com prazer, ainda que leve, o cérebro aprende que cumprir metas é algo bom. E essa associação repetida fortalece o hábito. Também é válido criar prazos pessoais mais curtos, antes do prazo real. Isso reduz a pressão e aumenta o senso de controle. É uma forma de usar a disciplina não como opressão, mas como estratégia de liberdade. Por fim, lembre-se, tanto o esgotamento quanto a procrastinação não são sinais de fracasso, mas de alerta. Eles mostram que algo precisa ser ajustado, na forma, na carga ou na intenção. O que os estoicos nos ensinam é que não existe um caminho perfeito, mas existe um caminho ajustável. A disciplina não está em nunca falhar, mas em perceber o desvio e realinhar. Quem constrói esse tipo de flexibilidade aliada à consistência está formando não apenas um hábito, mas um caráter. E é esse caráter, firme e resiliente, que sustenta uma vida bem vivida, mesmo em meio às oscilações inevitáveis da jornada. A disciplina, quando analisada sob uma lente filosófica, revela-se mais do que uma prática cotidiana. Ela se torna uma postura diante da vida. As escolas filosóficas mais influentes da história não trataram a disciplina como uma simples virtude moral, mas como um caminho essencial para a construção da liberdade interior. Para os estoicos, ela era o alicerce do autodomínio. Para Friedrich Nietzsche, um meio de afirmar a vontade própria contra o conformismo. Para Immanuel Kant, um imperativo racional. E para Aristóteles, um hábito que conduz ao florescimento humano. Cada um,
À sua maneira, via na disciplina não uma limitação, mas uma libertação. O estoicismo, por exemplo, coloca a disciplina no centro da prática da temperança. Viver com moderação não é viver menos, mas viver com mais clareza sobre o que realmente importa. Epicteto dizia que o que nos perturba não são os fatos, mas o julgamento que fazemos deles. E o julgamento disciplinado é aquele que filtra, que não reage de forma impulsiva, mas que escolhe com ponderação. Marco Aurélio, em suas meditações, reforça que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo, mas em governar a si mesmo. E isso só é possível com disciplina, não imposta, mas cultivada com consciência. Nietzsche, em sua Filosofia da Vontade de Potência, nos convida a olhar para a disciplina de outro ângulo. Ele não via o autocontrole como repressão, mas como afirmação de força. Dominar a si mesmo, segundo ele, é o maior dos poderes. Para Nietzsche, a disciplina permite que deixemos de ser produtos do meio e passemos a ser autores de nosso próprio destino. O indivíduo disciplinado é aquele que cria sua trajetória com coragem, mesmo diante da dor. Através do esforço voluntário, ele supera a mediocridade da vida reativa e afirma a vida com intensidade. Kant, por sua vez, eleva a disciplina ao campo da ética racional. Para ele, agir moralmente não é seguir impulsos, mas obedecer à razão. O dever, na visão kantiana, é a expressão mais nobre da liberdade. E o indivíduo livre é aquele que age de acordo com princípios universais, mesmo quando isso exige esforço. A disciplina aqui se torna uma ponte entre a razão e a ação. É o que nos permite fazer o que é certo, não porque é fácil ou recompensador, mas porque é correto. Esse compromisso com o dever forma o caráter moral que Kant tanto valorizava. Aristóteles traz ainda uma visão prática e orgânica da disciplina. Para ele, as virtudes não são dons inatos, mas hábitos construídos. Ninguém nasce disciplinado, mas qualquer um pode se tornar disciplinado através da repetição de boas ações. Ele chamava isso de hexis, um estado adquirido pela prática contínua. O ser humano atinge a eudaimonia, ou seja, o florescimento pleno, não por sorte, mas por escolha deliberada e constante. A disciplina, portanto, não é um fim em si mesma, mas o caminho para uma vida virtuosa e significativa. Ao integrar essas perspectivas, fica claro que a disciplina não é algo que se impõe de fora para dentro. É uma virtude que se desenvolve no dia a dia, com esforço, reflexão e intenção. Ela não serve para limitar a liberdade, mas para libertar da escravidão das paixões desordenadas, dos impulsos passageiros, da desorganização mental. Os grandes filósofos sabiam que não há realização verdadeira sem ordem interior. E essa ordem não é alcançada com fórmulas prontas, mas com escolhas conscientes, feitas uma a uma, até que se tornem parte de quem você é. Se os grandes pensadores viam a disciplina como um caminho para a liberdade interior, o dia a dia nos mostra onde esse caminho começa, nas ações simples. A grande transformação não acontece em eventos grandiosos, mas nos pequenos compromissos repetidos com constância. O estoicismo nunca foi uma filosofia de discurso vazio, mas de prática. Os estoicos não pregavam a teoria do domínio sobre si mesmo. Eles a viviam nas rotinas, nas escolhas silenciosas, nas atitudes que ninguém aplaude. O segredo está em tornar o comum, extraordinário, e isso se faz pela repetição deliberada de hábitos que fortalecem o caráter. A disciplina, portanto, precisa ser operacionalizada. Ela deve sair da ideia e entrar na vida. Comece olhando para os seus dias. O que você repete constantemente? Que tipo de gesto é cultivado sem pensar? O tempo que gasta nas redes, os pensamentos automáticos diante de um desafio, a decisão de adiar algo porque não está no clima, tudo isso é disciplina, só que mal direcionada. O que o estoicismo propõe é redirecionar esse poder de repetição, fazer com que o mesmo impulso que te prende passe a te libertar. A chave é a constância, porque o hábito, bom ou ruim, nasce do que se repete. Muitos acreditam que disciplina é sinônimo de rigidez, quando, na verdade, ela é adaptabilidade com propósito. Um exemplo simples. Você pode criar um sistema em que todas as manhãs,
começa o dia com 5 minutos de silêncio e 3 metas escritas. Ou pode definir um horário fixo para sua principal atividade do dia. Isso não torna sua vida engessada. Pelo contrário, traz liberdade, porque você não fica à mercê do acaso ou do humor do momento. Você já decidiu antes, e sua decisão governa a ação. Isso reduz a fricção, economiza energia mental e gera segurança emocional. É nesse ponto que a disciplina deixa de ser algo externo e passa a fazer parte da sua identidade. Você deixa de ser alguém tentando ser disciplinado e se torna alguém que age com disciplina. Essa mudança de percepção é poderosa, porque quanto mais você se vê como alguém comprometido, mais suas escolhas refletem esse compromisso. E mesmo quando falha, porque todos falham, você não abandona tudo, você apenas retoma. E essa retomada, feita sem drama, é o que separa quem desiste de quem evolui. A disciplina não exige perfeição, mas exige retorno, sempre. Os estoicos nos lembram que o corpo é parte fundamental da prática da virtude. Eles não separavam mente e corpo como muitos fazem hoje. Para eles, o cuidado físico, alimentação, postura, respiração, descanso, era uma extensão do cuidado com a alma. Assim como a mente precisa de clareza, o corpo precisa de ordem. E quanto mais você estabelece rotinas físicas coerentes com seus valores, mais facilmente a mente entra em harmonia. Não é possível ser disciplinado no pensamento e negligente nas ações. Coerência começa nas pequenas escolhas e se fortalece na união entre intenção e movimento. Por isso, o conselho é claro. Comece simples, mas comece. Acorde no horário que você mesmo determinou. Organize um pequeno espaço do seu ambiente. Prepare uma refeição com atenção. Faça uma tarefa que tem evitado. E, acima de tudo, mantenha a prática, mesmo quando ela parecer pequena demais, porque não é o tamanho do gesto que importa, mas o que ele constrói por trás. Uma base de confiança, de força e de integridade. É assim que a disciplina deixa de ser uma luta e passa a ser um modo de viver. Um modo que não depende de motivação, mas de decisão consciente, renovada a cada manhã. A disciplina que começa com o corpo e se consolida na mente, inevitavelmente transborda para as emoções. Porque uma vida disciplinada não significa uma vida fria ou insensível. Significa uma vida onde as emoções não governam, mas também não são negadas. Os estoicos jamais sugeriram eliminar os sentimentos. O que eles ensinaram foi como lidar com eles de forma inteligente. E nesse sentido, a disciplina emocional é talvez a mais desafiadora de todas, porque envolve não apenas fazer o que é certo, mas sentir o que é necessário, sem ser arrastado por isso. Quando você treina sua disciplina interior, começa a perceber com mais clareza os momentos em que suas emoções tentam tomar o controle. Uma crítica que desperta raiva, uma frustração que convida à desistência, um medo que sussurra para você parar. O impulso é sempre ceder, reagir, justificar, mas o caminho estoico é outro: observar, reconhecer e escolher a resposta, não a reação. Isso exige prática, e essa prática só é possível quando a mente já está minimamente organizada, quando há espaço interno para decidir com consciência, mesmo em meio ao turbilhão emocional. Um exemplo simples disso é o uso do tempo entre o estímulo e a resposta. Alguém te ofende. Seu primeiro impulso é responder no mesmo tom, defender-se, atacar. Mas se você respira, espera alguns segundos e observa, esse intervalo se torna precioso. É nele que a disciplina emocional atua. Você não está suprimindo o sentimento, está escolhendo não ser dominado por ele. Como dizia Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece. Esse pequeno intervalo é onde mora a liberdade. A liberdade de não ser escravo do impulso. Com o tempo, essa prática transforma sua relação com o mundo. Você deixa de viver em constante tensão, reatividade e desgaste. Passa a responder com mais calma, firmeza e equilíbrio. Isso não significa se tornar passivo ou indiferente. Significa ser firme por dentro, mesmo quando tudo ao redor convida ao desequilíbrio. E quanto mais você age com esse tipo de disciplina emocional, mais seu ambiente muda também. As pessoas passam a te ver como alguém centrado, confiável, estável. Isso reforça ainda mais sua identidade
e cria um ciclo positivo de influência e respeito. Outro ponto importante é entender que essa estabilidade emocional não significa ausência de dor. Disciplina emocional não te blinda do sofrimento, mas te fortalece para atravessá-lo. Quando a vida impõe perdas, injustiças ou desafios inesperados, é natural sentir tristeza, indignação ou medo. Os estoicos sentiam tudo isso, mas ao invés de se afogarem nesses estados, eles buscavam sentido, e a disciplina ajudava a não se perder na dor, permitia seguir, mesmo com o coração ferido, permitia agir, mesmo quando a alma sangrava. Essa é a verdadeira força, seguir com dignidade, mesmo quando tudo dentro de você pede rendição. Por fim, é importante lembrar que a disciplina emocional também envolve compaixão, consigo mesmo. Não há como sustentar equilíbrio se você for implacável com suas falhas. Os antigos sábios não pregavam perfeição, mas esforço constante. Ter disciplina não é se cobrar o tempo todo, mas se cuidar o tempo todo. E quando falhar, porque vai falhar, lembrar-se de que cada erro pode ser um mestre. O que importa não é errar, mas o que você faz depois. E se você se levanta com humildade, aprende e segue em frente, então já está praticando o mais elevado tipo de disciplina, a que transforma dor em sabedoria. Se a disciplina molda o corpo, a mente e as emoções, é inevitável que ela também afete a forma como nos relacionamos. Não existe firmeza verdadeira que se restrinja ao mundo interior. Mais cedo ou mais tarde, o modo como você se organiza por dentro transborda para a convivência. E é nesse ponto que muitas pessoas percebem o quanto ainda são reativas, impacientes ou dependentes da validação alheia. A disciplina, quando bem compreendida, não cria frieza. Ela gera maturidade. E maturidade é a capacidade de estar com os outros sem perder a si mesmo. Relacionamentos exigem presença, escuta e constância. 3 elementos que a disciplina fortalece. Presença para não agir no piloto automático. Escuta para compreender antes de reagir. Constância para sustentar o vínculo, mesmo quando os sentimentos oscilam. Isso vale para relações familiares, afetivas, profissionais e até casuais. Em todas elas, a disciplina aparece como a capacidade de frear impulsos destrutivos e escolher palavras com mais responsabilidade. A filosofia estoica nos lembra que não temos controle sobre os outros, mas temos pleno domínio sobre nossa conduta diante deles. E isso já muda tudo. Um dos maiores testes da disciplina acontece em situações de conflito. É ali que se revela se sua firmeza é real ou apenas superficial. Diante de um ataque verbal, você escolhe o silêncio ou responde no mesmo nível. Diante de uma crítica, você escuta com humildade ou se fecha na defensiva. Diante de um erro alheio, você julga de imediato ou oferece espaço para o outro aprender? Essas escolhas exigem energia interna, e essa energia vem do hábito de governar a si mesmo. Quem é refém do próprio orgulho dificilmente constrói pontes duradouras. Quem domina a si constrói respeito em qualquer ambiente. A disciplina nos relacionamentos também se manifesta no compromisso com a verdade. Isso significa não dizer o que o outro quer ouvir apenas para evitar desconforto, mas também não usar a verdade como arma. É preciso equilíbrio, ser honesto sem ser rude, ser firme sem ser agressivo. Isso exige preparo emocional, clareza de valores e uma prática constante de empatia. Os estoicos ensinavam que falar a verdade é um dever, mas que o modo de falar define se a verdade constrói ou destrói. Disciplina, nesse sentido, é medir não apenas o conteúdo, mas a intenção e a forma de cada palavra. Outro aspecto poderoso da disciplina relacional é o limite. Saber até onde você pode ir sem se anular. Saber quando é hora de recuar para preservar a própria saúde mental. Há quem pense que disciplina é só resistir. Mas, às vezes, a disciplina está justamente em se afastar de relações que corroem, que drenam, que confundem. Ter clareza sobre o que tolera e o que não tolera não é egoísmo, é integridade. É um sinal de que você não está à venda emocionalmente e que sua paz vale mais do que qualquer laço que te sufoque. Por isso, a disciplina não precisa ser vista apenas como uma ferramenta de produtividade pessoal. Ela é também uma forma de amar com mais profundidade. Porque amar no sentido mais amplo é estar presente com consciência,
É cuidar sem se perder. É construir vínculos sem depender deles para existir. A disciplina permite isso. Ela sustenta vínculos saudáveis, não por carência, mas por escolha. E onde há escolha consciente, há liberdade. Onde há liberdade, há respeito. E onde há respeito, os relacionamentos se tornam um espaço de crescimento mútuo e não de aprisionamento emocional. A disciplina não serve apenas para organizar a rotina, fortalecer relacionamentos ou cultivar virtudes internas. Ela é, sobretudo, uma preparação para os momentos em que a vida escapa do nosso controle. Quando tudo vai bem, é fácil parecer firme, mas é no caos, na dor e no inesperado que se revela quem construiu um centro de estabilidade real. Os estoicos não buscavam uma vida sem desafios. Pelo contrário, eles se preparavam todos os dias para enfrentá-los. E é por isso que a disciplina estoica é, antes de tudo, um treinamento para a adversidade. Não para evitá-la, mas para atravessá-la com dignidade. A disciplina verdadeira forma uma mente antifrágil. Essa expressão moderna, popularizada por Nassim Taleb, combina perfeitamente com a visão estoica. Uma mente que não apenas resiste ao impacto, mas cresce com ele. O que é frágil quebra, o que é robusto resiste, mas o que é antifrágil melhora quando pressionado. E isso não é um dom, é uma construção. A cada decisão disciplinada, você treina seu espírito para não se curvar ao primeiro vento. Quando surge um problema, em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, você pergunta, o que isso pode me ensinar? Esse tipo de mentalidade só se desenvolve quando há preparo constante. E a disciplina é o ensaio silencioso para os dias difíceis. Levantar-se no horário, cumprir o que foi planejado, controlar a linguagem, cuidar da alimentação, manter a leitura, tudo isso parece pequeno, mas cada gesto desses é como carregar uma pedra. No começo pesa, depois fortalece, e quando o peso da vida real chegar, porque ele vai chegar, você estará menos vulnerável. Não por arrogância, mas porque terá construído músculos internos que sustentam sua firmeza mesmo quando tudo balança. Marco Aurélio, talvez o maior símbolo da disciplina estoica em ação, escreveu suas meditações em meio a guerras, perdas e doenças. Ele não escrevia para impressionar ninguém. Escrevia para lembrar a si mesmo de quem precisava ser, mesmo quando tudo ao seu redor desmoronava. Isso é disciplina. Não agir apenas quando está fácil, mas continuar agindo com valor mesmo quando está difícil. É escolher o bem, mesmo quando ninguém está olhando. É manter o que você acredita, mesmo quando o mundo inteiro está dizendo o contrário. Essa solidez não se improvisa, ela se treina todos os dias. E esse treino não significa endurecer até virar pedra. Significa amadurecer até virar rocha firme, mas sensível. Os estoicos não defendiam a insensibilidade. Eles reconheciam a dor, a tristeza, o medo, mas não se deixavam escravizar por essas emoções. A disciplina permitia que eles as sentissem sem serem levados por elas. Como um capitão que segura o leme em meio à tempestade, ele sente o vento, vê as ondas, mas não larga a direção. É assim que a disciplina se manifesta na adversidade, como uma âncora, não como uma prisão. Por isso, cultivar disciplina não é um luxo, é uma necessidade. É o que vai te sustentar quando o emprego acabar, quando a saúde falhar, quando alguém que você ama partir. Não como uma fórmula mágica para não sofrer, mas como um chão interno que impede você de se perder. A disciplina te lembra de respirar quando tudo aperta. Te impulsiona a agir quando a apatia quer te paralisar. Te reconecta com a sua essência quando o mundo parece ruir. E nesse sentido, ela não é apenas uma ferramenta de ação. É um lembrete silencioso de que, mesmo no meio do caos, você ainda pode escolher o próximo passo. Com o tempo, a disciplina deixa de ser apenas um hábito individual e começa a irradiar influência. Ela se torna exemplo. O modo como você age, responde, organiza, insiste, tudo isso se transforma numa linguagem silenciosa que comunica algo profundo aos que estão ao seu redor, familiares, colegas de trabalho, filhos, parceiros e até estranhos percebem, mesmo sem entender completamente, que há algo diferente em quem vive com propósito. A disciplina gera presença, e presença, nesse caso, é a manifestação visível de alguém que tem um eixo interno bem estabelecido.
Não precisa dizer muito. A conduta fala. É comum ouvirmos que os filhos aprendem mais com o que veem do que com o que escutam. Mas esse princípio vale para todos os relacionamentos humanos. A firmeza de alguém disciplinado inspira sem imposição. Mostra, por meio de atitudes concretas, que é possível viver com integridade mesmo num mundo instável. E essa influência é mais duradoura do que qualquer discurso. Os estoicos valorizavam profundamente o poder do exemplo. Para eles, o sábio era aquele que ensinava vivendo. A verdadeira autoridade não vinha do status, mas da coerência entre o que se dizia e o que se fazia. Essa coerência se expressa até nos momentos em que ninguém está olhando. A maneira como você cuida do que é seu, como trata alguém que não pode te oferecer nada em troca, como lida com tarefas simples mas essenciais. Tudo isso revela caráter. A disciplina, nesse contexto, se transforma numa filosofia encarnada. Não é mais uma teoria, mas uma prática viva. É quando o estoicismo deixa de ser lido e passa a ser vivido. E esse tipo de conduta, mesmo que não seja celebrada em público, constrói raízes profundas. Porque a verdadeira influência não precisa de palco, ela precisa de integridade. E o mais bonito é que, ao viver assim, você não apenas influencia os outros, como também transforma a si mesmo em alguém mais digno de confiança. A sua própria autoestima passa a ser construída sobre ações, não sobre elogios. Você passa a se respeitar não pelo que sente, mas pelo que faz, mesmo quando não está motivado. Essa base sólida cria uma nova relação com a própria identidade. Você deixa de buscar reconhecimento externo e começa a encontrar valor no compromisso com seus princípios. E isso te liberta, porque quem não depende da aprovação dos outros tem mais espaço para ser verdadeiro. Com o tempo, essa postura começa a gerar um tipo de legado. Não um legado material, mas um legado de presença. As pessoas passam a lembrar de você como alguém que era constante, que não se abalava facilmente, que cumpria o que dizia, que se mantinha centrado mesmo quando tudo à volta desmoronava. Esse tipo de memória que você planta nas pessoas é invisível, mas poderosíssima. Ela inspira outros a se levantarem, a retomarem suas rotinas, a agirem com mais consciência, porque sem dizer uma palavra, você mostrou que é possível. E isso é uma das formas mais elevadas de servir ao mundo. Por isso, cultivar disciplina não é um projeto egoísta. É um ato de contribuição silenciosa, um presente que você oferece ao coletivo apenas sendo quem é. Num tempo em que tudo grita, quem vive com constância se torna referência. Num mundo onde todos reagem, quem escolhe agir com intenção vira bússola. E essa é a beleza da disciplina. Ela começa como um esforço interno, passa a ser uma força moral e termina como um farol, não para se exibir, mas para orientar. E quem vive assim não apenas cumpre sua missão, inspira outros a encontrarem as suas. Há quem pense que disciplina é algo puramente prático, sem alma, frio. Mas os estoicos, e tantos outros sábios ao longo da história, sempre enxergaram a disciplina como um caminho de elevação espiritual. Não no sentido religioso, mas no sentido mais profundo da palavra espiritualidade. Conexão com o que é essencial, com aquilo que está além do imediatismo dos desejos. Viver disciplinadamente é, nesse contexto, viver alinhado com algo maior. É sair do caos do ego e se orientar por princípios que transcendem o agora. E isso, em tempos de excesso e distração, é um ato de profunda lucidez. A prática da disciplina é, portanto, uma forma de se aproximar do sagrado. Quando você renuncia a um prazer momentâneo por algo mais valioso no longo prazo, você está, de certa forma, afirmando que sua vida tem um propósito maior, que não é refém do instinto, mas senhor de si. Isso não exige templos nem rituais elaborados, exige apenas consciência. E é isso que Marco Aurélio fazia ao escrever suas meditações antes de dormir. Ele não buscava reconhecimento, buscava alinhamento com a ordem do universo. Chamava isso de agir em conformidade com a natureza. Essa natureza, para os estoicos, não é apenas o ambiente externo, é a essência racional e virtuosa do ser humano. Viver conforme a natureza é viver de forma coerente com a razão, com a justiça, com a coragem e com a temperança. E todas essas virtudes
exigem disciplina para se manifestar. Nenhuma virtude floresce por acaso. Elas precisam ser cultivadas com intenção, com esforço contínuo, com vigilância sobre os próprios pensamentos e ações. A disciplina, nesse caso, não é um peso, é o solo fértil onde as virtudes crescem. E não há nada mais espiritual do que cultivar virtudes. Aristóteles dizia que a felicidade verdadeira não está nos prazeres passageiros, mas numa vida vivida com excelência. E essa excelência não é alcançada por talento ou sorte. É fruto de escolhas disciplinadas, feitas dia após dia. O caminho pode ser silencioso, solitário às vezes, mas sempre recompensador. Porque quando você vive com disciplina, começa a sentir um tipo de paz que não depende de circunstâncias. Uma paz que vem do fato de estar fazendo o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Essa paz é uma das maiores conquistas que alguém pode ter. Não é a ausência de problemas, mas a ausência de conflito interno. Você pode estar no meio da confusão, das perdas, dos imprevistos, mas se sente inteiro, porque sabe que está alinhado com seus valores. Sabe que não traiu a si mesmo, e isso não tem preço. É uma forma de dignidade silenciosa, uma integridade que não precisa de aplausos. Os estoicos chamavam isso de eudaimonia, um estado de espírito elevado, sereno, que nasce da coerência entre pensamento, palavra e ação. Por isso, ao cultivar a disciplina, você está construindo mais do que uma vida funcional. Está edificando um templo interno, um espaço sagrado, onde suas decisões não são guiadas pelo medo, pela carência ou pela pressão externa, mas por princípios claros e firmes. Esse espaço não se vê, mas se sente. E quem o habita, caminha com mais leveza, mesmo carregando grandes responsabilidades, porque a verdadeira leveza não vem da ausência de peso, mas da certeza de estar seguindo um caminho que honra sua própria essência. Ao entender a disciplina como uma forma de espiritualidade prática, surge uma nova compreensão. Não se trata de algo que se conquista de uma vez por todas, mas de uma jornada contínua. Ser disciplinado não é um estado fixo, mas um processo de lapidação diária. É como polir uma pedra bruta. Todo dia se tira um pouco do excesso, se corrige uma imperfeição, se renova a intenção. E esse processo não tem fim, porque não há ponto final na evolução de quem busca ser melhor. O que existe é constância, disposição e humildade para recomeçar. Mesmo os maiores mestres falhavam, mesmo os mais sábios reconheciam seus deslizes. O que os diferenciava não era a ausência de erros, mas a prontidão para corrigi-los sem perder a direção. Isso também é disciplina. Saber que errar faz parte do caminho, mas permanecer caído é uma escolha. O estoico disciplinado não é aquele que nunca se distrai, nunca cede ou nunca se irrita. É aquele que, ao perceber o desvio, volta ao centro com mais rapidez e mais leveza. Ele não dramatiza o tropeço, aprende com ele e segue. Por isso, é perigoso transformar a disciplina em um fardo moral. Quando ela se torna sinônimo de rigidez, autocobrança excessiva e perfeccionismo, perde sua força transformadora. A verdadeira disciplina liberta, não aprisiona. Ela organiza, não sufoca. E isso só acontece quando ela é conduzida com consciência e não com culpa. A culpa paralisa, a consciência impulsiona. E é esse impulso que nos ajuda a manter a prática, mesmo nos dias em que tudo parece difícil. Quando o corpo está cansado, quando a mente quer desistir, quando as emoções estão confusas, é aí que a disciplina mostra sua força silenciosa. Essa força vem da decisão de não abrir mão do que você já construiu. Imagine um artesão que passa anos moldando uma obra. No meio do processo ele comete um erro, mas em vez de abandonar tudo, ele corrige, ajusta, adapta, porque ele vê valor na jornada. Ele sabe que toda imperfeição faz parte da beleza final. Assim também é com a disciplina. Cada dia que você se levanta e cumpre o que se propôs, mesmo que minimamente você está construindo algo, não é sobre ter tudo sob controle, é sobre não desistir da construção. E quanto mais você avança, mais percebe que disciplina não é sobre se tornar alguém duro, imune ao caos, mas alguém capaz de manter a direção mesmo quando tudo oscila. É uma força que se ajusta sem perder o propósito,
como o bambu que se curva ao vento, mas não quebra. Essa flexibilidade é maturidade. É o reconhecimento de que a vida é cheia de imprevistos, mas que você ainda pode escolher como responder a cada um deles. E é essa resposta que define o seu crescimento, não os eventos em si. Assim, ao olhar para a sua própria caminhada, pergunte-se: estou evoluindo ou apenas repetindo? Estou me tornando alguém mais coerente, mais firme, mais lúcido? Ou estou apenas mantendo uma rotina por medo de mudar? A disciplina verdadeira não tem medo da revisão. Ela se adapta, amadurece, se reinventa. E quanto mais você pratica com esse espírito de aprendizado contínuo, mais leve se torna o fardo. Porque o que antes era esforço, vira natureza. E o que antes era cobrança, vira compromisso. Um compromisso não com metas vazias, mas com aquilo que você deseja ser em essência. A disciplina tem um poder que poucas virtudes possuem. Ela molda o tempo. O presente que você vive agora é, em grande parte, resultado das escolhas disciplinadas ou impulsivas que você fez ontem. E o futuro que virá será uma consequência direta do que você está fazendo hoje, agora, enquanto decide entre agir ou adiar. Os estoicos tinham plena consciência disso, viviam o momento presente com intensidade, mas jamais se entregavam à negligência. Para eles, a ação de hoje é uma semente, e toda semente, mesmo que pequena, carrega dentro de si uma floresta inteira. Essa consciência do tempo é o que torna a disciplina ainda mais urgente, porque não se trata apenas de melhorar o agora, mas de cuidar do que você está se tornando. Cada hábito repetido reforça uma identidade, e essa identidade, com o tempo, se consolida como destino, um destino que não é imposto pelos deuses, nem decidido pela sorte, mas construído gesto após gesto pela pessoa que você escolhe ser diariamente. Quando você acorda e cumpre aquilo que se comprometeu, mesmo sem vontade, você está, sem perceber, formando o caráter de quem será daqui a um ano. Muitos querem um futuro diferente, mas continuam repetindo as mesmas ações de sempre. E isso revela uma das maiores ilusões modernas, a ideia de que o tempo, por si só, muda as coisas. O tempo não transforma ninguém, ele apenas revela e amplifica o que já está sendo cultivado. Se você planta descaso, colherá desorganização. Se planta repetição disciplinada, colherá domínio e estrutura. Por isso, a pergunta fundamental não é como estará a minha vida daqui a 10 anos, mas o que estou plantando hoje para que ela esteja assim. A disciplina, nesse sentido, é uma aliança com o seu eu futuro, um pacto silencioso entre a pessoa que você é agora e a pessoa que deseja se tornar. Quando você resiste à distração, organiza seu dia, diz não para aquilo que rouba seu foco. Você está cuidando de alguém que ainda não existe, mas que depende profundamente das decisões que você toma hoje. Essa visão é poderosa, porque te tira do imediatismo e te conecta com algo muito maior. Ela transforma pequenos gestos cotidianos em atos de respeito profundo por si mesmo. E essa conexão com o tempo também permite mais paciência. Quem tem uma visão clara do que quer construir, entende que não precisa de resultados imediatos para validar o caminho. A disciplina ensina que consistência é mais forte que intensidade, que fazer um pouco todos os dias supera fazer muito de vez em quando. É o acúmulo invisível que constrói o visível. O progresso verdadeiro raramente é notado no início, mas se torna impossível de ignorar depois de meses ou anos de prática silenciosa. E quando ele aparece, parece milagre, mas é apenas disciplina acumulada. Por fim, é importante lembrar que nunca é tarde para começar. O tempo que passou não é um inimigo, mas um mestre. Ele mostra o que não funcionou, aponta os desvios, revela padrões. E a partir dessa clareza, a disciplina pode nascer de forma ainda mais profunda, porque agora não vem apenas do desejo de mudança, mas da compreensão da urgência. A vida não espera, mas ela recompensa quem decide, hoje, ser o autor consciente da própria história. E isso se faz com coragem, intenção e disciplina. Uma decisão de honrar o tempo, não desperdiçá-lo. Ao longo dessa jornada, vimos que a disciplina é muito mais do que força de vontade ou controle rígido. Ela é um estilo de vida, uma forma de estar no mundo com firmeza, serenidade e direção.
A disciplina estoica não é aquela que esmaga desejos, mas a que os reorganiza sob a luz da razão. Ela não transforma o ser humano em máquina, mas em alguém capaz de agir com consciência mesmo sob pressão. E quanto mais você entende isso, mais percebe que a disciplina é uma arte. A arte de ser constante em um mundo que muda a cada instante. É uma construção lenta, feita de decisões silenciosas e repetições discretas. Ela começa com pequenos hábitos, se expande para o domínio emocional, fortalece os relacionamentos, atravessa os momentos de dor e, por fim, se consolida como uma presença interior. Uma presença que orienta, que sustenta, que direciona. Viver com disciplina não é seguir regras impostas. É escolher, dia após dia, agir com integridade, mesmo quando ninguém está vendo. E essa integridade, cultivada com esforço diário, torna a alma mais leve e a vida mais estável. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pronto para essa mudança. Talvez já esteja em movimento, talvez esteja apenas começando. Mas o fato de buscar esse tipo de reflexão já é sinal de força. Em um mundo que valoriza atalhos, impulsos e recompensas imediatas, parar para refletir sobre a importância da disciplina é um ato de rebeldia lúcida. É declarar que você não quer viver no automático, que você quer fazer parte do grupo daqueles que decidem com clareza e vivem com propósito. É possível, sim, ter uma vida mais estável, mais significativa e mais coerente. Mas isso não virá da sorte, nem de fórmulas prontas. Virá do que você decide fazer todos os dias com seu tempo, sua atenção e sua energia. E a boa notícia é que não importa por onde você comece, todo passo disciplinado já carrega em si a semente de uma transformação. Por isso, não espere o momento ideal. Comece com o que tem, faça o que pode e mantenha o ritmo. A constância silenciosa sempre vence o entusiasmo passageiro. E lembre-se, você não está sozinho nesse caminho. Milhares de pessoas ao longo dos séculos enfrentaram as mesmas batalhas internas, as mesmas dúvidas, os mesmos impulsos. Os estoicos estão entre elas. Suas palavras atravessaram o tempo porque foram vividas com verdade. E hoje, ao aplicá-las à sua realidade, você se torna parte dessa tradição, não como um repetidor de frases, mas como alguém que vive o que acredita. Isso é raro, isso é poderoso, e isso é digno de respeito. Para aprofundar ainda mais essa caminhada e manter sua mente conectada com esse espírito de sabedoria prática, recomendo que você explore a playlist Sabedoria Estoica. Lá você encontrará reflexões, lições e inspirações que te ajudarão a continuar firme na sua jornada de disciplina, autocontrole e serenidade. Que essa seja apenas mais uma semente plantada no seu processo de crescimento